Olá pessoal, professor Kiko. Vamos bater mais um papinho? Vamos lá? Nossa terceira aula de movimento uniformemente variado, hein? Nessa aula a gente vai ver as funções horárias do move. Então vamos lá. Primeira função é a função horária da velocidade. Lembra que uma função matemática é uma relação entre grandezas que vai fazer uma transformação de uma grandeza em outra. Então essa função horária da velocidade é uma função que vai relacionar a velocidade v com a aceleração a e o tempo, certo? Imagina a situação, ó, tem um móvel lá, eu sei qual é a velocidade inicial dele, e aí ele anda durante um certo tempo e eu quero descobrir qual é a velocidade final, qual é a velocidade que ele vai ter nesse certo tempo. Tranquilo? Vamos lá fazer uma demonstração. Lembra que a aceleração é ΔV por ΔT, que a gente viu na primeira aula do Move, né? A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Como eu quero descobrir a velocidade que o móvel vai ter, essa velocidade está ali dentro do ΔV, eu vou multiplicar isso daí em cross. Ó. Quando eu multiplicar em cross, vai ficar ΔV é igual a A vezes ΔT. Só que lembra que o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente vai ter essa equaçãozinha ali, ó. V menos VO é igual a A vezes T menos TO. Só que lembra que quando eu vou cronometrar o tempo para acontecer algo, geralmente eu pego meu cronômetro e zero meu cronômetro. Então, eu faço aquele tempo inicial ali, TO, igual a zero. Zerei o cronômetro, zerei o meu tempo, então a equaçãozinha que a gente vai ter, menos VO, V menos VO é igual a A vezes T, certo? Como eu quero descobrir a velocidade final V, eu vou pegar aquele menos VO, vou mandar para o lado direito do sinal de igual. Lembra que troca de casa, troca de roupa. Se ele está negativo do lado esquerdo, ele vai positivo para o lado direito. Pronto, chegamos na função horária da velocidade para o move. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembra lá do vovô e vovó ainda tentam, certo? Essa é a função horária da velocidade para o move. A segunda função horária é a função horária da posição. Ela vai relacionar o espaço escalar S, que é a posição, né, com a aceleração e o tempo. Tranquilo? Imagina uma situação lá, eu sei onde o objeto está, qual é o espaço inicial, onde ele começou o movimento, sei qual é a velocidade inicial desse móvel, e eu quero descobrir qual é o espaço que ele vai ocupar, qual é a posição que ele vai estar, depois de um certo tempo de movimento. Tranquilo? Essa daí vai ser sem demonstração, hein, pessoal? Mas ela vem quando a gente calcula a área do gráfico lá da função da velocidade. Tenta lembrar, ó, quando você tem o gráfico da velocidade em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai dar o deslocamento. Então, quando eu faço o gráfico lá da função horária da velocidade e calculo a área desse gráfico, faço uma brincadeirinha ali, eu consigo chegar nessa função horária da posição para o move. Consigo chegar aí no sorvetão. Então, essa função ali, ó, S igual a SO mais VO vezes T, mais A sobre 2 vezes T quadrado. S é o espaço final, o espaço que ele vai estar ocupando num certo tempo T. SO é o espaço inicial, que é onde ele começou o movimento. VO é a velocidade inicial, velocidade que ele começou o movimento. T é o tempo, ali o T e o T quadrado é o mesmo tempo. E A é a aceleração. Tranquilo? Observa que ali a aceleração está sendo dividida por 2, certo? Facinho. A última que a gente vai ter, ó, é a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, pessoal, é uma equação que serve para a gente relacionar a velocidade com a aceleração e a distância que o móvel andou, sem a gente conhecer o tempo. Torricelli foi esperto, ele pensou num problema que eu tivesse que calcular, por exemplo, a velocidade do móvel depois que ele andou uma certa distância, mas eu não sei quanto tempo demorou para ele andar essa distância. O que ele fez? Ele pegou lá a função horária da velocidade, vovô e vovó ainda tentam, isolou o tempo lá naquela função e jogou lá no sorvetão. E ele fez uma brincadeirinha e conseguiu chegar nisso daí.
tá? Então imagina o problema, tá lá o móvel, eu sei qual é a velocidade inicial dele, certo? Sei qual é a aceleração, ele anda uma certa distância ali e eu quero descobrir qual é a velocidade que ele vai ter depois que ele andou essa distância, mas eu não sei quanto tempo demorou para ele andar essa distância. Então, sem demons, mas lembra que eu falei que vem lá do sisteminha, quando eu isolo o tempo na função horária da velocidade, substituo na função horária dos espaços e chega nessa equaçãozinha aí, ó. V quadrado é igual a VO quadrado mais 2A delta S. V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e delta S é a distância, o deslocamento que ele realizou. Tranquilinho? Então essas são as 3 equações que vão resolver todos os nossos problemas de move. Então lembra lá, vovô e vovó ainda tentam. Primeira, sorvetão, a segunda, e vovô com a vovó, mais os 2 anões na pirâmide sexual, a terceira. Tranquilinho? Pessoal, qualquer dúvida, vamos papear. Valeu, obrigadão, tchau!